A paz do Senhor e um bom dia a todos os irmãos nesta manhã. Glória a Deus. Podeis assentar, por favor. Já fomos abençoados e agraciados pelo Senhor com a palavra que o pastor Eliezer nos trouxe. Acredito que todos nós fomos tocados e aprendemos bastante da parte de Deus, a aula apresentada pelo pastor Eliezer. E eu gostaria de, nesta oportunidade, falar aos irmãos, o assunto nosso é sobre liderança, chave para uma EBD eficiente, ou seja, uma escola bíblica dominical. Eu sempre gosto de usar escola bíblica dominical, não apenas escola dominical, porque entendo que essa escola é uma escola bíblica na igreja. E agora ontem eu deixei, não pude completar, porque a matéria era extensa, então não houve tempo hábil para complementar a matéria que eu trouxe sobre o exame das Escrituras. O objetivo do exame das Escrituras, eu vou voltar um pouquinho para pegar a parte final, que eu deixei de apresentar aos irmãos, e entrar sobre liderança como chave para uma escola bíblica dominical eficiente. Gostaria que os irmãos se voltassem na sua apostila ou no seu livro, na matéria que trata sobre hermenêutica. Eu estava mostrando de 3 elementos do exame das Escrituras que requerem que conheçamos 3 ciências ligadas a ela, que são identificadas como hermenêutica, exegese e crítica textual. É muito importante que o irmão não apenas leia, mas tenha uma noção mais ou menos básica disso aqui. Claro, nós não vamos aprofundar, porque hermenêutica é uma ciência riquíssima e que todo obreiro que se preza deveria estudar. É impossível que um obreiro que dê estudo bíblico, que pregue, não tenha uma noção, pelo menos básica, da hermenêutica, que é a ciência que nos ensina, o que nos dá as regras de como devemos interpretar um texto da palavra de Deus, para evitar aqueles exageros, para evitar aqueles tratamentos isolados, interpretações isoladas que alguns fazem de algum texto. Tomam um texto da Bíblia e resolvem pôr a culpa no Espírito Santo por uma interpretação particular que às vezes se choca com o contexto que vem antes e que vai depois, dizendo, na verdade, verdadeira heresia, o total heresia acerca, às vezes, de um texto. E tem muita gente fazendo assim, dessa forma por aí. Por isso eu considero muito importante a gente levar em conta. Mas eu quero começar lendo aquele texto de Atos 17, Atos 17 e 11, que fala dos crentes de Bereia. Paulo foi para Tessalônica, de Tessalônica eles foram a Bereia, e quando chegaram à sinagoga dos judeus, é interessante, os irmãos que estudaram comigo, na revista de escola dominical, A Vida do Apóstolo Paulo, devem se lembrar que nós tocamos um pouco sobre esses assuntos aqui. A maneira como Paulo fazia para evangelizar e para abrir um trabalho. Ele sempre começava numa sinagoga. Ele sempre procurava os judeus. No fundo, ele tinha um pouquinho do ranço, vamos dizer assim, do ranço inicial dos apóstolos. Primeiro judeus, até que o Senhor o convenceu de que não era bem assim, de que ele foi chamado para ser apóstolo dos gentios. E foi a abertura na mente de Paulo, essa abertura promovida pelo Espírito Santo, que fez com que Paulo se tornasse o grande apóstolo dos gentios,
o grande desbravador do evangelho, levando ao povo gentil. Mas, inicialmente, naquele tempo, como não haviam templos construídos ainda, não haviam denominações evangélicas, haviam grupos de cristãos que estavam em algumas cidades, algumas delas foram ganhas pelo próprio apóstolo Paulo ou por outros cristãos, e que se reuniam geralmente em casa. Quando eu ensino homilética, naquele meu livro, O Pregador Eficaz, eu procuro mostrar uma diferença, primeiro, a homilética como uma ciência de pregação bíblica, uma ciência do discurso público. Mas há uma palavra ligada à homilética, no grego, que é a palavra homilia. E o que mais os apóstolos faziam naquele tempo eram homílias caseiras, que é o discurso ou a pregação em tom familiar, conversação. E é o que existia. Não haviam esses cultos com essa liturgia elaborada, trabalhada, linda, que ao longo dos anos a igreja foi criando e aperfeiçoando, e alguns até exagerando também, nessas liturgias que tem por aí. Mas a ideia essencial era que toda vez que os cristãos se reuniam numa casa para ouvir a palavra de Deus e para estarem com os apóstolos, o caráter da reunião era de adoração. Na verdade, a própria palavra culto, ela deriva essencialmente da palavra adoração. O que o povo fazia era reunir-se para adorar a Deus. E como é que eles adoravam a Deus? Adoravam a Deus, às vezes cantando alguns poucos cânticos, e os cânticos que tinham naquele tempo não haviam autores especiais para fazer os hinos bonitos que foram feitos ao longo da história da igreja, mas cantavam os salmos de Davi. Então, a igreja era como se fosse uma continuação da sinagoga, com uma diferença, que agora eles não tinham a liturgia da sinagoga, mas tinham uma liturgia mais aberta, mais não elaborada, onde o que prevalecia era a palavra, conversar com as pessoas, ensinar as pessoas. Naturalmente, uma coisa que me chama a atenção é que quando a gente lê lá em Atos 2:42, se não me engano, Atos 2:42, eu acredito. É isso mesmo. Atos 2:42 diz assim: a igreja, logo do início, depois do Pentecostes, e perseveravam na doutrina dos apóstolos. Eles não tinham Bíblias nas mãos como nós temos. Aqueles poucos cristãos, ou aqueles que aderiram à ideia de ser cristão em Bereia, ainda tinham algumas dificuldades de interpretação da Bíblia, porque eles eram muito sérios. Então, eles tinham ainda alguns pergaminhos de profetas, dos profetas messiânicos especialmente, que pregavam sobre Jesus, ou que anunciavam a vinda de Jesus como Messias. Aí Paulo entendeu que permanecer na doutrina dos apóstolos era permanecer, não na doutrina particular de Pedro, de João ou André, não, mas era a doutrina recebida dos lábios do próprio Senhor Jesus Cristo. Aquilo que eles receberam do Senhor, eles transmitiam, eles não acrescentavam, eles não diminuíam, eles não inventavam nada. Paulo então entendeu que muito do conhecimento que um judeu precisava conhecer era baseado no exame das Escrituras do Velho Testamento. Aí Paulo vai lá em Atos 2:20,
Vejam só que coisa interessante. Atos 2:20, e diz assim: edificados sobre o fundamento dos apóstolos, e o que mais? O que mais, irmãos? Atos 2:20. O que está escrito aí? Atos não, Efésios, irmãos, me perdoem. Me perdoem. Depois dos 50 é assim, né? Efésios 2:20. Veja o que está escrito lá. Edificados sobre o fundamento dos apóstolos, o que mais? E dos profetas. Por que a palavra profetas? Não eram os profetas que profetizavam carismaticamente, vamos dizer assim, com o dom da profecia, que era para a edificação da igreja. Não. Esses profetas eram uma referência, no seu contexto, aos profetas do Velho Testamento, que eram profetas messiânicos, como Isaías e outros profetas, que anunciaram sobre Jesus. O que faziam aqueles estudiosos de Bereia? Eles comparavam que Paulo e Silas pregavam e ensinavam como as escrituras do Velho Testamento. Não, de fato, as características desse Cristo que apareceu aí correspondem às características apresentadas pelos profetas, profetizados 700 anos antes, 800 anos antes, 500 anos antes. E isso é muito importante. Isso que a gente chama de contexto. E Paulo, então, passou a entender isto. Muito bem. Aí o texto que eu acabei não lendo, 17:11, diz: estes foram mais nobres do que os que estavam em Tessalônica. Tessalônica, ele foi rejeitado, ele teve que fugir. Foram rejeitados. O povo não quis ouvir. E tiveram aí, mas diz que estes eram os de Bereia. Eles de bom grado receberam o que, irmãos? A palavra. A palavra. E a palavra aqui, no singular, dá a ideia de, mesmo que a gente dizer a verdade. A verdade, do ponto de vista teológico, é singular. Ela é singular, ela é única. Ela pode se diversificar em muitas outras verdades, mas todas estão retidas, estão contidas na palavra, na verdade e na palavra. A palavra era a representação daquilo que Paulo e Silas pregavam, e receberam de bom grado a palavra que Paulo e Silas estavam apresentando sobre Jesus, fazendo o que, irmãos? Leiam aí, por favor, na nossa versão corrigida, diz o quê? Examinando Estão vendo, irmãos? Então, o exame das Escrituras é necessário. Ninguém pode querer subir ao púlpito, ir para uma classe de escola dominical, fechar os olhos e esperar que o Espírito Santo vai lhe dar uma revelação de tudo que se vai falar. Não. Vai acabar dizendo o que não devia. Vai acabar falando abobrinha. Para não falar abobrinha, é preciso estudar, é preciso entender, é preciso examinar com cuidado aquilo que se vai falar. Se a gente examinando, cuidando, no meu caso, como pregador e pastor, eu preparo meus esboços, eu me preocupo com cada palavra que eu vou dizer, eu cometo falhas. Imagine se eu não fizesse nada disso. Eu cometo falha porque eu sou falível. Eu posso falhar. Só não posso falhar em relação à interpretação correta da palavra, mas eu posso dizer o que eu não queria dizer. Então, para não dizer o que eu não gostaria de que vocês ouvissem, ou dizer abobrinha, ou dizer qualquer coisa, então é preciso que eu tenha cuidado com a palavra. Cuidado com a palavra. O exame da palavra.
naturalmente nos ajudam nesse exame da palavra, nos ajudam essas ciências aqui: hermenêutica, exegese e crítica textual. Vamos entender o que quer dizer isso aqui, sobre cada um desses. Rapidamente comecei ontem a falar um pouquinho sobre hermenêutica, como uma ciência de interpretação literal, que é aquilo que está escrito como está escrito, ou que é uma figura de representação de um texto escrito. Isto é, então o que faz a hermenêutica? Ela me ajuda, ela me oferece regras de como eu devo interpretar. Eu me lembro que quando eu fui para o Instituto Bíblico, nas aulas de hermenêutica, ficaram gravadas na minha mente. Eu estudei faz um pouquinho de tempo, né? Eu estava em 64, quando estudei pela primeira vez hermenêutica na vida. 1964, quando eu fui para o Instituto Bíblico. 50 e tantos anos, né? Imagine que em 64, a minha professora de hermenêutica me ensinou uma das regrinhas, a regrinha do texto. Tratar o texto respeitosamente. Segunda regrinha, o contexto, que é aquilo que vem antes e aquilo que vai depois do texto lido. Terceira regrinha, paralelos, textos paralelos. Textos paralelos é aqueles que andam junto com o texto e que podem ajudar ao seu cumprimento. Quarta regra importante, que é o ensino geral das Escrituras. O que quer dizer? Minha interpretação de um texto não pode se confrontar, não pode se chocar com a interpretação do ensino geral. Por exemplo, angelologia, doutrina dos anjos. Doutrina dos anjos, só para os irmãos entenderem. Aí você vai lá para Gênesis 6 e descobre lá aquela história de que os filhos de Deus viram os filhos dos homens, que eram formosas, entraram elas, tiveram filhos, e não sei o que, aquela coisa toda. Vários teólogos se perdem aí e têm dificuldade. Qual é a base para eu dar uma interpretação? Eu conhecer a doutrina da angelologia. E o que é que nós aprendemos em angelologia acerca dos anjos? Os anjos não procriam, os anjos não geram, tantos quantos anjos existem, são aqueles que foram criados por Deus, diferentemente do ser humano. O ser humano foi um ser criado para gerar outros seres humanos. Esse direito Deus não deu aos anjos, nem aos demônios. Nem aos demônios, aos que andam dizendo que os diabos aí um é chamado de espírito de prostituição, tem espírito de adultério, um espírito é apenas influência do que o diabo pode fazer, mas ele não tem relação física ou sexual com quem quer que seja, não há a menor possibilidade. Se no ensino geral da angelologia eu aprendo que os anjos não procriam, não geram, nem se dão em casamento, então não dá para aceitar a ideia de que aqueles filhos de Deus do capítulo 6 sejam anjos que de repente gostaram das mulheres aqui na terra e aí tal entraram elas e tiveram filhos. Amém, irmãos? Então, a base do verdadeiro intérprete da palavra de Deus é o conhecimento doutrinário que você tem acerca daquilo. Se você não tiver um bom fundamento doutrinário, o que vai acontecer, irmãos? Vai começar a soltar heresia por aí. Heresias à torta e à direito. Existem várias razões. Então, a hermenêutica oferece isso aí. Eu disse ontem, vou repetir, só repetir rapidamente, que nenhum pregador ou professor de Bíblia poderá afirmar qualquer coisa que não seja aquilo que o texto quer dizer.
às vezes, a interpretação do texto é literal e tem que ser interpretado literalmente. Outras vezes, o texto tem um caráter figurado, uma figura de representação. Então, ele pode ser interpretado figurativamente. Professor de escola dominical, pregador, ensinador, quem prega, não pode se descuidar disso. Certo? Então, o que é que faz a hermenêutica? Ela ajuda a estas pessoas, a estes examinadores, a estes professores, mestres, pastores, aqueles que pregam a palavra, ajudam a fazer um exame dos assuntos que desejam para expor à luz da própria Bíblia, não tem que inventar nada. Por isso, as regras da hermenêutica o manterão dentro das Escrituras. Dentro das Escrituras. E o ajudarão a evitar falácias e desvios doutrinários. Eu me lembro que eu fui convidado, alguns anos passados, para falar para pregadores itinerantes, principalmente aqueles pregadores que iam aqui para Camboriú, né? E depois, ali para eles era um tipo de não sei como dizer, um palco para eles serem iluminados e serem convidados para pregar por todo canto. Eu me lembro que o pastor me convidou e disse: pastor Linai, eu preciso da sua ajuda aqui. Porque a intenção do pastor Cisino era a melhor possível, era verdadeira, era sincera. Mas ele estava sendo vítima de uma situação de acusações, porque ele gostava um pouquinho de alguns exagerozinhos, de umas extravagâncias, e da falta de uma interpretação mais correta da espiritualidade. Não sabiam fazer a distinção entre aquilo que é racional e aquilo que é emocional. Quando não há equilíbrio entre essas duas coisas, a tendência é o exagero. O racional se torna chato e nojento. E o emocional mais chato ainda, porque ele se acha com direito de interpretar as suas experiências emocionais, ainda pondo a culpa no Espírito Santo. Não, o Espírito chegou e fez. Não, o Espírito Santo não brinca com ninguém. O Espírito Santo não faz ninguém virar bicho, virar coisas e etc. Eu não vou entrar nesses detalhes. Mas eu me lembro que ao falar lá para eles, estava naquele período uma onda de negócio de anjos e de anjas. Não existe anjas, não existe feminino, mas tinha umas anjas lá nos Estados Unidos, por gente nossa, brasileira. E o pior não era isso, não só aquilo que acontecia nos cultos, mas aquilo que acontecia no dia a dia, a ponto do líder principal da igreja, ele imaginava, ou ensinava, ou nunca estudou sobre angelologia, se estudou, não aprendeu, de que ele tinha que ter espaço físico para um anjo assentar-se no púlpito. Então, ninguém se assentava nessa cadeira é do anjo do Senhor. Para andar no carro com ele, eu fui uma vez lá, quando ele estava começando com essa onda, ele pediu, você não leva mal, eu queria que você se assentasse atrás, porque aqui já está reservado esse lugar. Você vai para quem? Para a sua esposa? Se a tua esposa é o lugar dela aí mesmo, teu lado mesmo. Não, aqui é para o anjo. Quando chegava na casa dele, tinha um anjo da guarda. Eu me lembrei daquela rezinha que a gente aprende, que se ouvia na escola: Santo Anjo do Senhor, és meu guia e protetor e tal. Né? Tinha esse negocinho, eu me lembro das escolas, né? A mesma ideia católica romana indiretamente, né? E ele chegava na casa dele, a casa era um sobrado, entrava assim na porta, tinha uma porta de entrada e tinha uma escada. Ele disse: espera aqui, por favor. Pois não? Aí ele subia na escada: olha, eu estou trazendo aqui fulano, e dava nome ao anjo. É doido, só pode ser doido um cara desse.
porque o Espírito Santo nunca deu autoridade a ninguém para dar nomes a anjos. Eles podem ter nomes, mas na Bíblia não temos. Aparecem 2 nomes de anjos na Bíblia. 2. Miguel, aquele que trabalha diretamente na proteção do trono de Deus, e o arcanjo Gabriel, o anunciador, aquele que representava os interesses de Deus na terra. São os únicos nomes, mas dava nome. Eu estou aqui com uma pessoa muito boa. Ainda bem que ele falou bem de mim, né? Uma pessoa muito boa, é um homem de Deus, ele vem para cooperar comigo. Eu posso subir com ele? Eu não sei o que é que ele ouvia lá, se ouvia mesmo ou não ouvia. Ah, pode? Então, ele, não, pode subir, pode subir. Aí eu fui todo desconfiado de ver se encontrava em algum lugar, nos cantos da casa, algum anjo ali para ver como é que era. Parece brincadeira, né? Mas literalmente isto. Por quê? Porque aquele homem perdeu a noção do compromisso com as Escrituras e de ser fiel ao que a Bíblia ensina. Então ficou passando isso para a igreja. A igreja vivia uma verdadeira mística interior. Tinha o dia que era o dia que o anjo vinha para trazer e dar maná para todo mundo. E todo mundo abria as mãos e ficavam. E quando recebiam, ficavam lá. Ou eu sou muito incrédulo, né? Porque eu não consegui ver um negócio. Poxa, se o negócio é tão bom assim, por que eu não ganhei, né? Primeiro eu não estendi a mão, né? Eu segurei a mão. Estendi. Se eu vi uma vez só, foi suficiente para eu dizer, não quero nada com essa gente agora. Porque eu ia todos os anos para as escolas bíblicas, ensinando a palavra de Deus corretamente. Eu e outros pastores de projeção, do pastor Luiz Reis de Portugal e outros mais. Bom, irmãos, qual era? Eu falando lá para os pregadores itinerantes em Camboriú, o pastor disse, olha, se o senhor avisar que eu vou estar lá, não vai ninguém para ouvir. Porque eles não gostam de mim. Porque eles sabem que eu não engulo esse besterol que é apresentado por eles. Não, aqueles têm que vir. Eu já fiz uma lista de chamada. Quem não aparecer, não prega mais aqui. Aí tiveram que me engolir inteiro, pastor. E eu não dei moleza para ninguém. Eu tenho temor de Deus, eu tenho educação, eu tenho ética, eu não agrido pessoas, mas eu sou um defensor da palavra de Deus e dos nossos fundamentos teológicos. E falei várias coisas. E disse, entre outras coisas, que um pregador, ele precisa ter uma relação forte com os fundamentos da nossa teologia pentecostal. Ele é um pregador pentecostal? Conheça a doutrina pentecostal. Ele precisa ter noções de hermenêutica para ensinar. E quando eu citei negócio de anjos lá, por acaso o dito cujo estava lá. Quando terminou o trabalho, esse dito cujo, me desculpem, não citar o nome dele, veio a mim. Você tem toda a razão, Elianai. Você tem toda a razão. Tem muito pastor dizendo besteira por aí. Olhei para a cara dele e disse, meu Deus do céu, o cara é o pai de tudo isso aí. Foi ele que gerou esses filhos doentes, com essa teologia pervertida, errada. Nós não precisamos ser radicais, mas não precisamos ser radicais em relação às pessoas, mas temos que sermos radicais quanto à manutenção da nossa teologia pentecostal. Não temos que fazer concessão à teologia tal, ou tal de fulano, de Beltrano. O que importa não é a teologia particular de Elianai Cabral, de Eliezer e de Antônio Gilberto, ou seja lá quem for os homens de Deus que cuidam disso. Mas o que vale aqui é a teologia bíblica, a palavra de Deus. Isso é fundamental. Eu diria que a segunda ciência, que é a exegese,
ela tem na sua definição etimológica, na história da palavra, a palavra exegeses. Exegeses. Daí veio a palavra exegese. Esse prefixo ek, ela dá um sentido diferente. O sentido desse prefixo exegese, esse ek dá a ideia de sacar, tirar, extrair, colocar para fora, explanar, colocar à vista, exibir. Tudo isso são significados da palavra exegese, de fato. E o que é que nós aprendemos com isso? De que um pregador, um ensinador, um mestre, um examinador das Escrituras que quer entender um texto da palavra de Deus é mais ou menos como alguém que vai a um poço de águas profundas e que toma o seu balde e desce o balde por uma corda para buscar lá no fundo águas originais, águas puras do fundo do poço, água potável para tirar a água pura sem as impurezas exteriores, sem cloro, sem absolutamente nada negativo. Muitas vezes para o campo espiritual é mais ou menos assim. O exegeta, aí vem a palavra exegeta. Exegeta diz respeito ao intérprete, aquele que interpreta é o exegeta. A interpretação em si, a exegese, diz respeito à interpretação básica. O que é que nós aprendemos com isso? De que na exegese nós aprendemos a pôr para fora, colocar à tona o sentido real que um texto quer significar. Eu não tenho que acrescentar a ele, eu não tenho que inventar nada a ele, mas eu tenho que dizer exatamente aquilo que o texto quer dizer. É isso, exegese é isso. A hermenêutica me dá a regra para fazer a exegese. A regra para sacar, para expor, para trazer à tona essa verdade. Porém, existe uma outra palavra, que é a palavra exegese. Na palavra exegese, que aparece lá, exegese, tem na exegese tem um i. Esse izinho que tem aí faz a grande diferença. Ele tem um caráter negativo, porque faz diferença no objetivo final da interpretação. Quando uma pessoa é um exegeta, ou seja, aquele que pensa que é um exegeta, mas não é, aquele que pensa que interpreta corretamente, mas não interpreta, esse izinho aí faz a diferença, como fez, por exemplo, para examinadores da Bíblia, intérpretes da Bíblia do passado na história da igreja, conhecidos como Guilherme Miller, do Adventismo do Sétimo Dia, Ellen White, que se tornou mais forte do que Guilherme Miller, Joseph Smith, dos Mormons, né? E tantos outros modernos que têm surgido ultimamente. Apareceram nos últimos anos, influenciando a cabeça de muita gente, Kenneth Hagin, que era um homem que nasceu no ministério e nasceu na Assembleia de Deus, foi excluído em 1930 e pouco, aí foi para fora, aí voltou arrependido, confessou, a Assembleia de Deus americana aceitou ele de volta, foi excluído a segunda vez, porque ele era cheio de exegeses, cheio de interpretações, aquele que abriu o espaço para o chamado neopentecostalismo. O que é o neopentecostalismo? Nós não condenamos os irmãos que estão lá. Há muita gente pura, sincera, verdadeira, que serve a Deus, porque acredita naquilo que foi passado para eles. Mas o problema dos
dos neo, por isso que é neo. Se é neo, não é pentecostal de fato. O pentecostalismo genuíno é esse que nós vivemos. O neo vive um outro pentecostalismo, que é um pentecostalismo baseado no exagero que eles dão às experiências pessoais, individuais, e baseado em visões e revelações. Esse tipo de gente que tudo quanto é sonho de barriga cheia, ele quer interpretar. Essa gente que tem um monte de visões, fecha os olhos assim, aperta os olhos, vê um monte de estrelinha e fica contando isso como uma visão de Deus, cada estrela representa uma coisa, e outras coisas mais. As novidades teológicas, eu nem gosto muito dessa expressão, novidades teológicas, que é utilizado pela maioria. Mas novidades são aquelas coisas de gente que tenta teologizar expressões bíblicas no sentido de baseado em experiências especiais. Aí foi que surgiram a ideia, por exemplo, da teologia da prosperidade. A verdadeira teologia da prosperidade não é essa ensinada por eles. Alguém pergunta, existe uma teologia específica da prosperidade na Bíblia? Não, não existe. Mas existe a prosperidade baseada numa teologia pura e verdadeira, que nós ensinamos. Porque a teologia da prosperidade, ela peca em alguns elementos. Ela peca em alguns elementos. Como, por exemplo, imaginar, se o crente não prospera, ou ele está em pecado, ou tem alguma coisa errada com ele. Então, eles não admitem que o crente seja pobre. E Jesus disse, vós tendes os pobres sempre convosco. Porque o que importava para Jesus não era a pobreza material, nem as agruras da vida material, da falta de coisas, mas sim o que estava no coração de cada pessoa. Por isso que quando Jesus disse, bem-aventurados os pobres de espírito, ele não se referia só apenas a uma categoria, uma classe de pessoas com dificuldade de entender, mas falava também de pobreza material, dizendo que os pobres de espírito eram bem-aventurados, porque a despeito deles não terem nada materialmente, eles tinham o principal dentro de suas almas. Amém? Outras teologias estranhas que surgiram, outras ideias erradas sobre a unção, um assunto que precisa ser mais pregado, ensinado. Preparei alguma coisa já nesse assunto para falar em algumas escolas bíblicas sobre a unção, a verdadeira unção, que não é essa que muita gente imagina. Eu não posso fazer como vi pregadores fazerem no púlpito. Eu vi eles fazerem isso. Quando começa a gemer assim, o negócio é sério. E começa a balançar no púlpito e tal, como se fosse cair. Eu estou recebendo uma unção aqui. Você está preparado para receber a unção? Você quer um pouquinho da minha unção? Você quer? Aí eu quero. Aí vem aqueles crentes meninos e se jogam na frente. Receba a minha unção. Parece um speak de rádio de futebol. Speak de rádio, ainda estou no tempo passado, viu? Parece. Brincadeira de mau gosto. E o camarada começou com isso. Outro teve a coragem, no púlpito da igreja, pastor. No púlpito. Isso eu vi acontecer lá em Curitiba, alguns anos passados. O púlpito da igreja. Ele com um telefonezinho do lado aqui, no bolso. Não sei lá que tocou o telefone. Ele. Desculpa que eu não posso atender agora. Hã? O senhor? Mas és tu mesmo, Senhor? Meu Deus, fala, Senhor, porque o teu servo ouve. E a igreja toda assistindo o exibicionismo barato e mentiroso de um pregador de Araque que não tem compromisso com a Bíblia, que não tem compromisso com o Espírito Santo. Isso é uma blasfêmia contra o Espírito Santo.
é dar ao Espírito Santo, a ele, atribuir ao Espírito Santo a ele aquilo que ele não faz e não diz. Unção não é isso. Eu estou debaixo da unção hoje. O pastor também, você também. Eu estou debaixo da unção. Eu estou falando debaixo dessa unção. Só que ela só serve para mim. A minha unção só serve para mim. Para o exercício do meu ministério. Para a palavra que eu estou trazendo. É a ajuda do Espírito Santo me dando condições de dizer aquilo que eu preciso dizer. É claro que o fruto dessa minha unção, ela vai repercutir positivamente na sua vida, se isso se for para a aprendizagem de modo geral. Então essas coisas acontecem com os exegetas, os que inventam história. É preciso entender que, a despeito das diferenças de opiniões teológicas, eu vi muita gente dizendo coisas absurdas contra Calvino, demonizando o próprio João Calvino. Essa gente não sabe, não conhece a história. João Calvino foi uma bênção para o protestantismo. Nós discordamos de algumas ideias dele, mas são algumas ideias que não se constituem exatamente em heresia, mas se constituem em opiniões diferentes da nossa. Aqueles que fazem questão de defender o armenianismo 100%. A Assembleia de Deus não é 100% armenianista. E eles sabem que eu tenho coragem de dizer, eu já disse isso em convenção geral, e não tenho medo de falar. Mas Armínio contribuiu tremendamente, todos os dois contribuíram positivamente para o estudo, para o exame das Escrituras, para a compreensão das Escrituras. Algumas opiniões diferem de uma coisa para outra, mas não afetam o essencial da nossa teologia. A diferença nossa com o pentecostal é que nós damos ênfase, sim. Somos acusados de darmos muita ênfase à doutrina do Espírito Santo, e damos mesmo, e não nos envergonhamos disso. Por que damos ênfase? Porque nós cremos na atualidade dos dons espirituais, nós cremos na atualidade do batismo com o Espírito Santo, com a evidência do falar em línguas, nós cremos na atualidade das manifestações espirituais. Por isso queremos uma igreja que faz isso como vocês fazem, glorifica o nome do Senhor, falam em línguas, e os dons podem se manifestar. Por isso, o exegeta genuíno, bíblico, ele não inventa, ele não acrescenta, ele não diminui o sentido real de um texto. O professor de escola dominical, o pregador, o pastor, aquele que ensina, precisa aprender a examinar a palavra de Deus. Eu gosto de uma expressão que eu já li e absorvi para a minha própria cabeça. Examinar a palavra de Deus com espírito reto. Examinar com espírito reto. Que não seja um espírito distorcido, com tendência a torcer. Espírito reto é ficar naquilo. O bom obreiro que é aprovado é aquele que maneja. A palavra manejar, ortotomeu, na língua grega, quer dizer cortar reto. É aquele que aprende a usar a espada, era baseado no princípio da guerra, né? Aquele que aprende a usar a espada e sabe usar a espada. E não entra com a espada de forma errada, de forma fora de prumo. Ele sabe usar, ele tem firmeza. E aquele que tem firmeza para usar a espada do Espírito é aquele que aprendeu a usar a espada, aprendeu a usar a Bíblia, aprendeu a respeitar a palavra de Deus, não brincar com a palavra de Deus. Amém? Seja um bom exegeta, mas cuidado com os exegetas. Por último aqui, crítica textual. O que é crítica textual? É uma ciência também. O princípio
dessa ciência é exatamente um princípio científico que se preocupa o que é que faz a crítica textual. É aquele que procura determinar ou precisar o sentido exato das palavras contidas em um texto bíblico. Isso é crítica. É o exame através do qual se comprova a validade daquele texto. Quando foi formado o chamado canon das Escrituras, especialmente do Novo Testamento, levaram muitos séculos até que o canon do Novo Testamento pudesse ser reunido em 27 livros considerados inspirados pelo Espírito Santo. Por quê? Porque os outros não eram bons? Muitos outros eram bons. Muitos outros livros e até evangelhos atribuídos aos apóstolos de Jesus, que não aparecem aqui no Novo Testamento, só temos 4 deles aqui, foram bons. O problema é que, na formação do canon quer dizer, vem de cana. Cana era um tipo de uma varinha de medir que dava muito na beira dos rios do Egito, do rio Nilo. E eles serviam para medir alguma coisa, porque eram retos. Então, a retidão e o compromisso com o Espírito Santo de só considerar genuíno e verdadeiro aquilo que se pudesse provar a autoria do livro, como aconteceu, e se o texto não continha qualquer desvio doutrinário em relação àquilo que Jesus ensinou. De todos eles, dos bons livros, eu tenho um monte lá, o pastor deve ter também, bons livros que alguns deles foram considerados apócrifos, e um livro apócrifo significa um livro que não foi inspirado pelo Espírito Santo. Isso que quer dizer apócrifo, né? No meio desses chamada seleção de livros apócrifos, tem muitos bons livros que servem de base para a gente. Por exemplo, só uma ideia para os irmãos. Eu descobri que o último Papa antes desse, Francisco, esse aí é um herético. Mas o outro era um pouquinho mais Ratzinger, Joseph Ratzinger. Era o teólogo ortodoxo da Igreja Romana. Muito ortodoxo. Ele tem um livro sobre cristologia que é um espetáculo para qualquer evangélico ler e tomar informações, porque era um homem que tinha isso aí. Fora algumas bobeirazinhas mariolátricas e outras coisas que ele tinha, fora disso aí, os livros dele são bons. Mas ele foi um homem que escreveu, eu tenho esse livro lá comigo. Ele fala sobre os discípulos de Jesus. Porque a igreja, o Vaticano, por incrível que pareça, nós devemos muita coisa que nós temos hoje, por incrível que a Igreja Católica Romana naquela época. Porque eles conseguiram salvar, resguardar, guardar documentos que foram destruídos em outros lugares. Muitos dos nossos do Novo Testamento são cópias. Nosso Novo Testamento, a maioria são de cópias dos originais. Porque os originais ou foram destruídos, ou se perderam, ou tinham cópias em alguns outros lugares. O Senhor, por alguma razão, o Senhor preservou algumas coisas, né? E eles, então, ele traz a história de alguns apóstolos de Jesus, que você chora. O ministério de André, na Turquia, meu Deus do céu. E de outros apóstolos que foram para a África, deram a vida, morreram pelo nome de Jesus Cristo. Histórias fantásticas. Só que eu não posso usar como base para uma pregação, que são apenas histórias interessantes, verdadeiras, não foram considerados inspirados, porque não se podia, estava faltando alguma coisa para provar que aquele livro, de fato, era da autoria daquele autor ou não.
Muito bem. São coisas que nós fazemos. A crítica textual, ela procura exatamente isso. Procura descobrir o sentido exato das palavras. Por isso, quando você vai estudar, todo professor de escola dominical deve ter o seu dicionáriozinho, além da língua, do dicionário da língua portuguesa. Tenha um bom dicionário bíblico. Um bom dicionário bíblico. Quer ver uma coisa boa? Vou mostrar para vocês algo bom que todo obreiro devia ter. E é um privilégio que a CPAD lançou, chamado Bíblia de Estudo Palavras-Chave. As palavras-chave aqui, no hebraico e no grego, no Velho Testamento e no Novo Testamento, você vai encontrar quase metade da Bíblia, só para você ter uma ideia, aqui, ó. Aqui começa. Tudo isso que vocês estão vendo aqui, ó, são elementos auxiliares das línguas originais para você conhecer a definição de palavra. Por exemplo, eu fui descobrir uma coisa agora recentemente. Pastor. Nós usamos muito a palavra Shekinah, que é uma palavra hebraica, só que ela não aparece na Bíblia. A interpretação da palavra Shekinah é a ideia de presença, de visita. É bonito a primeira definição, mas na verdade é uma palavra que foi criada, ela apareceu, mas na chamada teoria ou seita cabalista de Cabala, que é uma seita judaica, filosófica, e que tem uma relação até com outros deuses. O nome Cabala é um nome de uma deusa mitológica. Sabe quando é que eu fui aprender isso, pastor? Faz 2 semanas. Já estou reformando um monte de mensagens minhas que usava a palavra Shekinah, porque todo mundo usa, todo mundo fala. Aí tem grupos musicais chamados Shekinah, porque a ideia é verdadeira, é boa inicialmente, mas ela não é original. Por isso que ela não aparece na Bíblia. Por que eu estou dizendo isso para os irmãos aqui nesta aula? O meu objetivo é mostrar o cuidado que a gente deve ter para examinar a palavra de Deus. Não invente palavras, não crie palavras, não acrescente, não diminua. Diga aquilo que o texto quer dizer tão somente. Eu não sei se a Casa Aplicadora tem aqui essa Bíblia, mas deve ter. Se tiver, comprem. Esse é um investimento seguro e bom para todo obreiro, para estudar. E ela ajuda muito, muito bem. Então, o que nós aprendemos? Que a palavra crítica, no modo popular, na linguagem popular, dá a ideia de falar mal de alguma coisa. Esse é um crítico, está criticando, não sei o quê. Porque nós generalizamos determinadas palavras que não têm nada a ver com o verdadeiro sentido da palavra. Na hermenêutica bíblica, a ciência da interpretação, a crítica textual, que é a crítica do texto bíblico, não significa falar mal da Bíblia, ou de apenas buscar erros na Bíblia, mas sim o de procurar descobrir o que é que aquele texto quer dizer, o que é que aquele versículo quer dizer, de fato, o que está contido. Se trata de examinar com cuidado a origem dos textos, a integridade daquele texto, dos manuscritos antigos. É muito bom determinar a originalidade daqueles textos que foram pesquisados. Isso é crítica textual. Ela se preocupa com o significado das palavras no texto original. É por isso que, quando eu vou estudar, eu vou preparar, eu tenho que fazer a revisão de muita coisa, muitos livros que aparecem, principalmente na área teológica. Eu tenho que ter um monte de livros para pesquisar. De vez em quando eu sou surpreendido com alguma coisa diferente, eu tenho que buscar. São os auxílios externos que Deus nos deu.
através de homens que foram preparados e ungidos por Deus para nos ajudarem escrevendo excelentes obras teológicas de cunho muito importante. Então, a crítica textual é uma ferramenta indispensável a todo exegeta bíblico, todo aquele que interpreta a Bíblia. Poder conhecer as línguas originais é ótimo. Eu me encontrei com um camarada que tem uma memória gigantesca, só pode ser isso. Ele fala assim, textos no hebraico e no grego. E depois eu fui ouvir ele dar uma aula. Ele fez um exibicionismo grande do conhecimento linguístico da palavra, do texto bíblico. Só que a teologia dele deixou muito a desejar. Aí depois ele me pôs contra a parede. Pastor, eu queria que o senhor me dissesse, o senhor tem liberdade para me criticar? Eu disse, não, meu irmão, eu não sou juiz de ninguém. Eu não estou aqui para criticar ninguém, nem para julgar irmão, eu não sou dono da verdade, não tenho essa presunção. E o camarada me jogou contra a parede. Então, o irmão quer saber a verdade? Eu disse, eu quero. Seu conhecimento linguístico é ótimo. Eu queria ter 1/3 do que o senhor sabe de hebraico e de grego. Mas sua teologia está longe da verdadeira exegese dos textos que estão ali. Ele não gostou muito, não. Posteriormente, ele me mandou uma carta pedindo desculpas. Não, o senhor tem razão, eu vou tomar mais cuidado e tal, não sei o quê. Porque a teologia é a base daquilo que nós interpretamos. É a base de tudo. Para terminar esse assunto, eu na verdade, eu tinha que falar do outro, né? Mas fica para a próxima. Que é muito importante, eu acho que ela está bem explícita aí, liderança para uma escola bíblica eficiente, onde eu dou destaque ao papel do pastor, ao papel do gestor ou superintendente da escola bíblica dominical, ao professor e as ferramentas ideais para se organizar uma boa escola bíblica dominical. Eu só quero terminar dentro disto aqui, irmãos. É assim, como é que surgiu a ideia do livre exame das Escrituras? Nós já citamos na aula anterior alguns nomes importantes da história da Reforma Protestante. Na verdade, antes de aparecer Martinho Lutero, 200 anos antes, surgiu John Wycliffe, ou Clive, não sei nem como é que eu pronuncio esse negócio. O Clive, né? Wycliffe. Eu sou Cabral, irmão, português. Então já viu, né? Wycliffe. E este homem, irmãos, foi um dos poucos homens que era o pároco de uma igreja, da igreja romana, antes de surgir o anglicanismo, antes de aparecer aquela separação da igreja romana com a igreja da Inglaterra. Mas ele era um homem insatisfeito com o ministério dele. Ele era um homem verdadeiro. Ele disse, não está correto isso aí. Aí ele começou a se contrariar com algumas bulas papais, algumas decisões da cúria romana, e ele abriu fé. Só que ele era um dos homens mais respeitados na Inglaterra na época, como um professor, um catedrático em algumas universidades que haviam lá na Inglaterra. E ele então abriu guerra para tentar, foi ele quem escreveu inicialmente, fez a tradução, ele dominava as línguas originais, e ele fez a tradução do Novo Testamento para a língua inglesa. Posteriormente foi acrescentada a língua do rei Tiago, também, do Novo Testamento, e depois do Velho, outros que fizeram. E este homem,
este homem, segundo a história que tivemos, por causa da fidelidade dele à palavra de Deus e não concordar com os abusos da igreja romana, as heresias da igreja romana, ele foi condenado, ele foi cortado em pedaços, foram num determinado riacho e jogaram os pedaços dele pelas águas daquele riacho que levou para frente. Nunca se pôde dizer onde que está um pedaço do osso, da mão, ou do pé, ou do cérebro, coisa semelhante. É claro que um homem como esse, sem dúvida, no dia da ressurreição dos mortos em Cristo, o Deus que tem poder de reunir todos os elementos químicos de um corpo, do mesmo corpo, vai fazer isso com John Wycliffe. E ele será então revestido de um novo corpo espiritual, inteiro, completo, não pedaços. Vocês creem nisso, irmãos? Essa é a esperança da glória que envolve a igreja. Não demorou muito tempo, 100 anos depois de John Wycliffe. Eu aprendo. Apareceu um outro nome, chamado John Hus. John Hus não era inglês, era da Boêmia, que eles chamam, um outro país, dali por perto, na Europa. E no século XV, apareceu John Hus. Agora, é interessante o que aconteceu. Vejam só. Ele foi condenado como herege pela igreja romana. Ele foi amarrado numa estaca em praça pública. Deus me deu o privilégio de eu ter ido à Suíça. Eu atravessei a fronteira da Suíça. E na fronteira da Suíça com a Alemanha tem a cidade de Constance, uma cidade antiga daquele tempo. Local onde ele foi queimado vivo. Eu estive na pracinha e no local que tem lá um memorial em relação a ele, e fui na casa que ele vivia, porque ele morreu não negando o nome do Senhor Jesus. Com o arcebispo enviado pelo Papa para acompanhar o martírio dele, amarraram ele, puseram a lenha naquele tempo, e antes de colocar o fogo, fizeram um desafio a ele. E no desafio a ele, ele condenado por aquele bispo e por aquela multidão ignorante que não sabia, que o via como opositor da igreja romana. Isso aconteceu no dia 6 de julho de 1415, na cidade de Constância, na Alemanha. Só que o nome de João, o sobrenome dele, Hus, quer dizer ganso, uma coisa típica daquelas regiões europeias, ganso. E esse nome esse apelido ganhou notoriedade, João Hus. Então o bispo disse: você tem a oportunidade de renegar tudo aquilo que você andou pregando contra a tradição católica romana. Se você não negar, você será queimado vivo diante dessa multidão. E as últimas palavras de João Hus, amarrado naquele palanque ali, com lenha ao redor, e preparado para ser colocado fogo ali, ele disse o seguinte: hoje vós ireis assar um ganso magro, mas daqui a 100 anos vós ouvireis um cisne cantar, o qual vocês não serão capazes de assá-lo, e nenhuma armadilha ou rede poderá segurá-lo. Ele profetizou. E profetizou acerca de quem? De Martinho Lutero.
Sabe qual era o apelido de Martinho Lutero? Martinho Lutero era cisne. Eu não sei se cisne canta alguma coisa, mas disse que ele era chamado cisne porque ele era um compositor. Nós temos hinos que cantamos hoje de composição de Martinho Lutero. Gostava de cantar, gostava de compor, além de tudo isso. E foi Martinho Lutero, mais tarde, que veio a se tornar, na verdade, a fazer com que a força da reforma no século XVI não fosse mais paralisada. A resistência e a fé desses grandes servos de Deus, como John Cliff, John Hus, contribuíram para que a reforma protestante foi uma benção, se efetivasse pela liberação do livre exame das Escrituras. Então você tem razões para dar graças a Deus, que você pode ter quantas Bíblias quiser na sua casa, na sua mão. Hoje você pode ter a Bíblia. Essa liberdade, isso é fundamental. Então, o que nós aprendemos? Que a partir dessa ideia do livre exame, a reforma foi deflagrada, a conquista do livre exame das Escrituras rompeu com as travas da tradição romana. John Cliff fez a tradução do Novo Testamento para a língua inglesa. Martinho Lutero também fez uma tradução da Bíblia para o povo alemão. E por esse modo corajoso, a conquista da liberdade para se examinar as Escrituras se tornou uma realidade. Então eu não estou apenas dando meras informações. Estou tentando fortalecer ainda mais a sua fé e a sua alegria por ter nas mãos a palavra de Deus, livre para examinar e estudar. E isso é fundamental. Vejam, a Bíblia era proibida para o leigo. O seu exame e estudo ficavam restritos aos conventos e somente pelo livro da tradição da Igreja Romana é que se podia interpretar as Escrituras. Somente os intérpretes autorizados pela Cúria Romana podiam interpretar a Bíblia. Nenhum padre podia fazer qualquer tipo de interpretação ao seu bel prazer. Lamentavelmente, essas interpretações impressas no livro da tradição, que prevalece até o dia de hoje, sofreram algumas diferenças e reformas, mas, na verdade, fugiram completamente da hermenêutica bíblica para adesão ou aderirem a heresias e desvios doutrinários da doutrina cristã. Foi aí que surgiu a oração pelos mortos, foi aí que surgiu a mariolatria, foi aí que surgiu a criação de imagens de santos nas igrejas. Foi a partir desses desvios. E se tornaram, por causa disso, a razão principal dos protestos dos reformadores. Lutero lutou com toda a sua força intelectual, sua força moral, sua força espiritual, para estabelecer o princípio do livre exame das Escrituras. Quando ele lançou as 95 teses e as afixou nos portais da entrada da capela de Wittenberg, o Papa ficou uma fera. Mandou uma bula papal condenando e pedindo para ele se retrair. Ele, baseado na coragem moral que recebeu do Espírito Santo, tomou a bula papal e queimou publicamente na frente de todo mundo, para dizer: não estamos mais presos à Cúria Romana, temos agora liberdade para a palavra de Deus. Porque para a Igreja Romana a tradição católica se tornou mais importante que a Bíblia Sagrada. As modificações doutrinárias e a adesão de conceitos equivocados sobre perdão e salvação fizeram da pessoa de Jesus um personagem de segunda importância na vida dos cristãos. A nossa igreja em Sobradinho, quando eu fui pastor lá, tivemos um trabalho missionário na Itália, na cidade de... Oh, Jesus! Fica velho, fica, você vê o que é bom. A memória começa a falhar.
numa cidade perto de Milão, uma grande cidade. Entre Milão e essa cidade, existe um convento famoso ali, onde passaram alguns papas por aquele lugar. E o que é que eu descobri? Que Jesus é personagem de segunda importância no cristianismo do Vaticano, da Igreja Católica em Roma. Segunda importância. Valem muito mais os santos, chamados santos, representados por várias estátuas, imagens, em toda a Itália, do que a própria pessoa. Quem me falou isso aí? Foram italianos. Italianos. Nós não sabemos direito quem é Jesus. Jesus é um personagem influente, foi muito influente no cristianismo, mas um cristianismo sem Jesus? É possível um cristianismo sem Cristo? Não é possível. O verdadeiro cristianismo, ele tem Jesus como o elemento, no epicentro da vida da igreja está a pessoa de Jesus. Ele é a razão. Nós estamos vivos por causa dele. A igreja existe por causa dele. Ele é a razão. O Espírito Santo que vive em nós, ele glorifica o Senhor Jesus no nosso testemunho público, na nossa vida cristã. Então, o que acontece? Como a Igreja Católica não conseguiu calar a boca de Martinho Lutero, exigiram que ele se retratasse de seus escritos inflamados contra a Igreja Romana, mas ele foi fortalecido pelo sentimento de resgate da palavra de Deus na vida do povo. Sabe qual foi a resposta dele? A resposta de Martinho Lutero? Quando fizeram, seus opositores fizeram ameaças de morte e outras coisas mais, foi o seguinte: a não ser que eu seja convencido pelas Sagradas Escrituras, ou por razão evidente, não posso retratar-me. Minha consciência é cativa da palavra de Deus, e agir contra a consciência não é certo nem seguro. Mantenho essa posição, não posso agir de outro modo. Assim, Deus me ajude, mesmo sabendo que poderia ser guilhotinado, podia ser queimado vivo, podia sofrer qualquer tipo de sofrimento. Por causa dessa posição reticente e convicta, Lutero foi chamado de louco, foi chamado de avarento, teve que fugir, se esconder em alguns castelos. E muitas das acusações mentirosas que foram feitas contra ele naquele período, Lutero, entretanto, firmava sua fé no fato de que os homens podem errar nas suas interpretações, mas as Escrituras nunca erram. Foi perseguido intelectualmente pelos céticos, pelos agnósticos, pelos ateístas da época. Esses opositores queriam anular a importância da Bíblia nas mãos do povo, mas foram frustrados pela ousadia e pela fé que Lutero, Zwinglio, Calvino e outros mais, John Hus e outros mais tiveram naquela época. Louvamos a Deus que o resgate da Bíblia nas mãos de todo o povo no mundo se tornou uma realidade. Quem pode ostentar a sua Bíblia e levantar? Ela está na sua mão. Aleluia. Não esqueça de viver isto. Não esqueça de valorizar a importância. Não adore a Bíblia. Não venere a Bíblia. Respeite a Bíblia. Ame a Bíblia. E saiba que você não tem um livro qualquer. É o livro da vida. É o livro da sua salvação. É o livro que representa a vontade soberana de Deus. A Bíblia é, portanto, o livro mais impresso no mundo, e todos podem ter acesso às Escrituras. A Bíblia não pode ser lida ou estudada como um livro comum, porque ela é a palavra inerrante, poderosa e reveladora da vontade soberana de Deus para toda a humanidade. Amém e amém.